E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vida de Advogado. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o início aí de carreira para quem está começando, que vai passar aí por uns escritórios, e eu vou contar para vocês as experiências que eu tive. Então, enquanto você assiste aí a nossa nova vinheta, já dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal que tem mais de 26 mil inscritos e volta para ouvir um pouquinho sobre essa minha experiência. Pois bem, pessoal, o canal aqui, Vida de Advogado, onde eu conto o dia a dia de um advogado, que no caso sou eu, então vou contar um pouquinho para vocês como foi o meu início de carreira, né? Então eu comecei lá quando eu ainda estava na faculdade, fazia estágio com um juiz aposentado, Dr. Vitorino. Fui trabalhar no escritório dele, eu era secretária, estagiário, office boy, era tudo, mas eu aprendi bastante. Tanto que eu fiquei com ele ali do terceiro ano da faculdade até o quinto. Aí no quinto ano eu acabei indo trabalhar com uma perita, Dr. Ivaide, com quem eu fiz ali perícias, acompanhei ela, e eu era o assistente jurídico dela. Durante esse trabalho com a doutora Ivaide, eu acabei tirando a minha OAB, comecei a advogar, então eu comecei a ter alguns clientes particulares já. Acabei montando uma sociedade com uns amigos em um escritório, tinha lá nossa sala e tal. Aí de manhã eu ficava no meu escritório e depois do almoço ia trabalhar com a doutora Ivaide. Depois a doutora Ivaide quis encerrar esse escritório também, eu acabei saindo. E eu, então, acabei indo para outros escritórios maiores. Entrei em um escritório de pequeno porte, onde eu fiquei ali como cuidando da área civil. Aprendi bastante também. Aí eu tinha sempre um problema, tipo, quando eu não me adaptava em algum escritório, ou quando eu não gostava de alguma coisa, ou quando eu não via que eu não teria ali perspectiva de crescer, né? Principalmente se o escritório não fosse meu, eu procuraria outro. Então, com isso, eu passei por um de pequeno porte, aí eu fui por um outro maior, que só cuidava de um assunto específico, que era busca e apreensão. Aí eu pensei comigo, poxa, o escritório é grande, mas eu nunca vou ver outro assunto, vai ser sempre esse mesmo. Aí eu acabei saindo, fui para um outro maior ainda, que foi um inferno na minha vida, que era uma fábrica de processos, você não tinha tempo nem de respirar. Você respirava, caía 30 coisas na sua agenda para você fazer, né? Você ia reclamar, caía mais 100. Você faltava, acumulava tudo. Enfim, as pessoas não tinham paciência para te explicar. E eu fiquei nesse escritório e saí fora tão insatisfeito que eu falei, meu, não quero nem advogar mais, vou virar jornalista, né? Mas eu fui chamado para trabalhar num escritório, que foi o que eu mais gostei, que eu falo aqui sem problema nenhum, faço propaganda mesmo, que é o Chalfin. Foi o escritório que eu mais gostei de trabalhar. Eu nem mandei currículo para lá, eles que mandaram, acharam meu currículo no site da OAB, e aí depois eu faço outro vídeo explicando aqui para você. Eles acharam meu currículo, me chamaram, eu fui assim na maior má vontade, mas acabei sendo contratado, era um emprego para fazer audiências, então fazer as audiências ali do escritório. Então cada dia era uma coisa diferente, eram 4, 5 audiências por dia, e você tinha ali contato com pessoas, com juízes e tal, e eu adorei, eu cresci lá dentro, fiquei lá quase 7 anos, passei a ser coordenador dos correspondentes e da minha própria equipe de audiencistas. Aí aquele negócio, apareceu uma pessoa para coordenar tudo lá o que eu fazia, querendo mudar, e eu, né, naquela época não tinha muita lá paciência, hoje também não tenho, mas lá eu era imaturo, ao invés de tentar tal, eu resolvi sair. Aí saí, fiquei bravo, né, mas enfim, saí numa boa com todo mundo. Hoje, inclusive, eu continuo com o Chalfin, mas com um parceiro, mas eu saí. Daí, quando eu saí, eu fui chamado para trabalhar numa empresa que eu tinha colocado dentro do Chalfin, e essa empresa ficava em Porto Alegre. Aí eu fui lá para Porto Alegre, fiquei lá 6 meses, não me adaptei com o lugar, não me adaptei com o trabalho, resolvi voltar. Aí voltei para o interior, para Itu. De um cargo de gerência que eu tinha lá em Porto Alegre, eu voltei para Itu para ser correspondente, para fazer audiência por 50 contos, 100,
cópia por 20, mas eu me sujeitei a isso porque eu não arrumava emprego e eu era muito inseguro para abrir meu próprio escritório ainda. Aí eu fiquei um ano mais ou menos assim, como correspondente. Acabei entrando em um escritório lá da cidade que indicaram para mim. Trabalhei nesse escritório quase aí 4 anos. E aí resolvi sair e ir para um outro que também é em Itu. E quando eu estava nesse último, eu acabei sendo desligado com a justificativa que foi por conta da pandemia. E como eu tinha sido o último a entrar, eu era o primeiro a sair. E aí então eu já era mais seguro, já tinha uma cadeira de clientes grandes, porque desde quando eu comecei a trabalhar para escritórios de terceiros, eu tinha os meus clientes particulares, e esses clientes continuam comigo até hoje, e foi crescendo. Aí eu falei, quer saber? Eu vou cuidar do meu próprio escritório. Afinal, a gente está em pandemia, não sabe nem o que vai acontecer, né? Não vão me contratar em outro, então vou montar o meu escritório. E foi o que eu fiz. Isso foi em 2020, em agosto de 2020, abri a sociedade individual de advocacia, tudo direitinho, já contei aqui antes, e de lá para cá estou no meu próprio escritório, aqui na capital, de volta na capital de São Paulo, não mais no interior, mas eu advogo o Brasil inteiro, porque praticamente tudo é online, e foi a melhor coisa que eu fiz. Então, por que eu contei tudo isso para vocês? Para vocês verem que eu passei por vários escritórios antes de abrir o meu próprio escritório. Porque eu queria crescer, porque eu queria conhecer outras pessoas, queria conhecer outros assuntos. Agora, seria diferente se eu estivesse em um escritório já, que era da minha família, ou do meu pai, do meu tio, enfim. E eu pudesse ver nesse escritório tudo que eu faço, né? Então, assim, cada situação é uma situação. E hoje, às vezes perguntam, você não se arrepende? Então eu falei, me arrependo. Eu me arrependo, o único meu arrependimento que eu tenho é de ter ali saído do Chalfin, porque era um lugar que eu gostava. Então eu me arrependo, eu poderia ter relevado algumas coisas e continuado lá. Mas enfim, eu saí, passei por várias experiências boas, ruins, excelentes, e tô onde eu tô hoje com o meu próprio escritório. Então fica aqui um pouco da minha experiência para vocês, da minha trajetória. E se quiser fazer algum comentário, perguntar alguma coisa, fica à vontade. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.